eu sou a Ruth Azevedo, aluna do segundo ano C. Hoje, junto com a minha célula, composta por Safra Daniele, Larissa Ingrid, Mara Tavares, Jaísa e Emanuele, nós iremos apresentar a terceira obra de João Alencar, que foi publicada em 1857. É a Viuvinha. Então, a obra se inicia com o narrador observando uma casinha simples de 4 janelas, e na frente dessa casinha ficava uma moça, e essa moça era chamada de Carolina. Ela ficava ali esperando seu amado toda a tarde. Seu amado, e quando seu amado chegava, eles ficavam embaixo de uma árvorezinha do lado da casa, e eles ficavam ali a tarde toda conversando. E quando chegava a noite, a sua mãe, Dona Maria, chamava eles para entrar por conta do sereno. Ali eles conversavam mais um pouco e tocavam piano, jogavam, e dava a hora de Jorge ir embora. Quando Jorge ia embora, ele depositava um beijo em sua amada e iria. Logo em seguida, o narrador fez meio que um flashback da vida de Jorge, que é o pretendente de Carolina. Bom, Jorge, ele era um menino órfão e ele foi criado por um amigo muito próximo de seu pai. Quando Jorge completou a maioridade, Jorge herdou todas as riquezas de seu pai. Nisso, ele acabou se perdendo no uso da luxúria, das mulheres, das bebidas, das festas. Depois de estar cansado de toda essa vida de luxúria, ele não sentia mais o prazer. E ele queria mudar de vida totalmente. Ele cansou disso e ele só queria encontrar uma paz e apagar o seu passado. Uma vez ele foi deitar novamente e ele teve insônia, porque os pensamentos não saíam da cabeça dele. E no dia seguinte ele acordou com o barulho do sino da igreja. Isso tocou ele e fez com que ele quisesse sair de casa, andar. E não pelo fato dele ser religioso que ele sentiu essa vontade de ir na igreja, mas sim pelo fato dele só querer sair, expandir sua mente, observar, beleza. Chegando na igreja, ele se ajoelhou e ele não rezou, ele conversou com Deus. E nisso, ele sentiu uma paz interior muito grande. E quando ele se levantou, ele olhou pro lado. E nisso que ele olhou pro lado, ele viu uma moça super bonita, delicada, com a aparência mais ou menos de ter uns 15 anos. E ele se apaixonou. Logo em seguida, essa moça levantou e foi embora junto com sua mãe. E Jorge, ele seguiu essa moça. E essa moça era a Carolina. E nisso volta pro início do livro, onde Jorge e Carolina se encontravam toda a tarde na frente da casinha para ficar conversando. Depois de 2 meses, Jorge e Caroline, eles já estavam noivos. E eu vou falar do capítulo 3 e 4 do livro A Viuvinha, de José de Alencar. Bom, já começa na véspera do casamento também, né? Que a prima dela fala que o casamento é uma data muito especial, que, enfim, a prima dela fala um monte de coisa bonita para ela se sentir bem especial, porque é a véspera do casamento. Aí Dona Maria, que logo vai pedir para que seus 2 filhos fiquem ao lado dela, para ela não se sentir tão só, porque ela realmente estava muito só, porque, enfim, ela era a viúva dali. Logo aparece um ente distante e vai começar a falar sobre o passado do pai dele com ele, que é o Sr. Almeida, né? O Sr. Almeida, ele vai ficar falando do passado dele e com o pai de José, que o pai de José era muito querido, que eles eram muitos amigos, enfim, entre outras coisas. Logo o Sr. Almeida vai dar o grande
ele vai dizer que, enfim, José tá pobre e que, enfim, ele tá sem dinheiro nenhum, tá zerado, não tem como, zerado, entendeu? Aí José, ele vai ficar surpreso e assustado por meio que não tá acreditando naquilo, porque foi tudo uma bomba assim muito grande para ele. Então esse foi o meu resumo dos capítulos 3 e 4. Eram 2 da madrugada e Jorge ainda não havia adormecido. A pobreza não incomodava tanto. Frustrar a expectativa de Carolina era o que mais incomodava. Ele ficou envergonhado por sua miséria e resolveu escrever a Dona Maria, indo relatar a impossibilidade do casamento. Mas lembrando que isso sujaria a reputação da noiva, com muita reflexão, ele concluiu que havia uma saída para esse impasse. Daria consigo até o momento certo. Na manhã seguinte, Carolina percebeu o olhar abatido do seu noivo. Notou com isso que ele tivesse passado a noite em branco por causa de tanta felicidade. Jorge não revelou seu drama e tratou das coisas do casamento que aconteceria mais tarde. A celebração do matrimônio ocorreu como deveria na casa de Dona Maria, poucos amigos, entre os quais o senhor Almeida, e então aí o negociante, reparando como estava a agitação do noivo, decidiu-lhe parabenizá-lo, porque ele não havia alterado os planos, mesmo após a conversa que tinha acontecido no dia anterior. Bom, eu fiquei com o capítulo 8, 9 e 10, e eu vou começar a explicar o capítulo 8, o resumo do capítulo 8. Bom, no capítulo 8, Jorge, ele pede para que sua esposa o perdoe, né? Ele pede para que Carolina perdoe ele, e Carolina, ela não sabe o que de fato aconteceu, mas para agradar o noivo dela, ela o perdoa. E assim que ela perdoa, em seguida, ela dorme, ela adormece. Então Jorge pega a Carolina, deita ela na cama, dá um beijo cheio de amor, um beijo apaixonado, deixa um cartão em cima da mesa e sai de madrugada. E é mais ou menos isso que acontece no capítulo 8. No capítulo 9, Jorge está caminhando em direção do Hospital Santa Casa, do Hospital Santa Casa, e o hospital naquela época ele era famoso por a aparição de corpos de suicidas, né, como se fosse a alma das pessoas que se suicidaram. E ele vai estar caminhando e ele escuta um barulho de um tiro. Aí, os trabalhadores que estavam na obra também, eles escutam e vão investigar o que era. Quando eles chegam para investigar o que era, eles encontram um corpo com o rosto desfigurado de balas, né, da explosão das balas no rosto da pessoa. E dentro do bolso do corpo da pessoa, né, dentro do bolso, tinha um bilhete assinado com a assinatura de Jorge. No bilhete ele pedia para que o corpo dele fosse enterrado ali mesmo na obra, porque ele não queria trazer tristeza para a família dele. Aí no capítulo 10 se retrata 5 anos depois do que isso aconteceu. Então no capítulo 10 tem um momento que é na praça do comércio, e mostra um negociante. Ele é muito elegante, ele é barbado, ele tem uma aparência de estrangeiro, e o nome dele é Carlos. Ele tá esperando na praça a chegada de Henrique, que é um jovem, ele é bem mais jovem, e ele tá esperando Henrique. E assim que ele chega, Henrique fala que está tudo arranjado e essa notícia deixou o Carlos muito feliz, muito alegre. Então é mais ou menos isso o resumo do 8º, 9º e 10º capítulo do livro. Capítulo 13. O interior do edifício correspondia dignamente à sua aparência. A sala, se assim pode se chamar, um espaço fechado entre 4 paredes negras.
estando ocupada por algumas velhas mesas, em que 8 a 10 pessoas enchiam o espaço. A maioria deles eram marujos, soldados ou carroceiros, que jantavam. Alguns comiam nas mesas, outros comiam em pé, e outros apenas fumavam ou ficavam conversando, em um tom que fazia calar o próprio Agostinho antes da confissão. Capítulo 12. Carlos, depois de 2 anos a estar no Rio de Janeiro, ele não tinha amigos, apenas conhecidos, e os que tinha eram poucos. O único que ele ainda mantinha relação era Henrique. Entrando em seu aposento de novo, Carlos fecha a porta, senta no seu tamborete e esconde a afronta em suas mãos com um gesto de desespero.